Oi pessoal, hoje eu vou estar trazendo aqui uma forma de resolver a integral de Dirichlet, que é a integral de zero até infinito de seno de x sobre x em relação a x, obviamente. O nome dessa técnica que eu vou demonstrar aqui é a técnica de Feynman, que consiste basicamente em a gente dar uma mexidinha no nosso integrando, colocar aqui algumas coisinhas a mais, para daí a gente usando derivação e integração, de novo a gente chegar no resultado da integral original. Então, nossa integral é seno de x sobre x, mas a gente vai definir uma outra função aqui, que vai ser f de x, por exemplo. Não, x não. X não, né? F de um w, por exemplo, sendo a integral de zero até infinito de e na menos xw vezes seno de x sobre x dx. Percebe que aqui, se a gente for olhar o f de zero, daí essa expressão aqui em cima vai virar zero, e todo esse termo aqui com e vai virar 1. Então a gente vai ter justamente o que a gente tinha anteriormente, a integral de Dirichlet. Então o que a gente vai estar fazendo agora? Uma coisa importante sobre usar essa técnica. É importante que a integral continue definida. Por exemplo, aqui, quando vai para infinito, esse termo aqui vai para zero muito rápido mesmo, mais rápido do que 1 sobre x vai para infinito. Então, por isso que essa integral aqui continua definida. A gente não sabe exatamente ainda quanto é que dá, e se eu não me engano, essa integral aqui nem tem como ser expressa em termos de matemática, em funções elementares da matemática, né? E quando é zero, aí esse termo aqui some, aqui a gente tem um limite de seno de x sobre x, limite porque é integral, né? Não é o valor exato, e isso aqui vai para 1, né? Esse limite. Então, daí tudo isso aqui iria para 1. Então a integral está definida. Aí depois de definida a função, essa que a gente vai derivar em relação a w, né? Não precisa. A gente vai derivar em relação a w, vai ficar com a integral ainda de zero até infinito. Derivada aqui de e na menos xw em relação a w vai ser menos x vezes e na menos xw, daí vezes o resto, que é constante em relação a w, dx, certo? Aí o que acontece? Esse x aqui vai anular esse x aqui do denominador, correto? E esse menos que pode ser para fora. Aí a gente precisa resolver essa integral aqui, que é mais fácil de resolver se a gente usar o fato de, de que seno de x a gente pode escrever dessa forma aqui, ó. Kf' de w igual a menos a integral de zero até infinito de e na menos xw vezes, vai ficar e na ix menos e na menos ix sobre 2i vezes dx. Isso aqui a gente consegue chegar usando aquela expressão de e na ix é igual a cosseno x mais i seno x. Usando isso aqui, que é a fórmula de Euler, para um número complexo, a gente consegue deduzir isso aqui facilmente. A gente pode trocar esse cosseno aqui por algo em função de seno, e aí a gente isola o seno e fim, né? E se tu não tiver disposição de deduzir isso aqui, mas quiser verificar essa fórmula, tu simplesmente substitui aqui, ó, e na ix dá cosseno x mais i seno x. E na menos ix
Daí o cosseno vai dar cosseno x igual, porque o cosseno de um negativo é igual, porque cosseno é uma função par, né? Então daí o cosseno desses dois vai se anular por causa do sinal negativo daqui. E o seno, seno de menos x vai ficar menos seno x. Aí aqui vai virar mais seno x. Vai ficar seno x mais seno x. Os dois com i. Daí fica 2i seno x. Corta esse de baixo aqui e deu. Dá pra fazer assim. Aí, agora o que, que a gente vai fazer? A gente tem o e elevado a alguma coisa aqui e o e elevado a alguma coisa aqui, né? Nesses dois. A gente vai simplesmente fazer a distributiva. E esse 2i aqui a gente pode jogar para fora. Esse menos aqui, a gente vai racionalizar, digamos assim, esse 2i. Aí multiplica por i em cima e embaixo e daí fica i sobre 2, certo? Esse 2i aqui pode sair. Aqui a gente vai ficar com, deixa eu só botar aqui para não dar confusão, e menos xw mais ix. Aí a gente vai já tetratas aqui, mais ix. E esse aqui vai ficar e na menos xw menos ix. E na menos xw menos ix. Certo? Tudo isso aqui, então, integrado em relação a x. E agora ficou tranquilo de resolver essa integral, né? Por quê? Porque aqui a gente tem simplesmente uma exponencial. A gente pode colocar o x em evidência aqui, a gente vai ver que é só um x multiplicado por uma constante em relação a x. Aqui, por exemplo, vai ficar w menos i, né? X vezes menos w menos mais i, no caso. Porque tinha um menos e aí multiplica. Aqui vai ficar menos w menos i. X menos w menos i, certo? E agora a gente pode resolver isso aqui tranquilamente. Eu vou resolver aqui para não precisar estar reescrevendo tudo de novo depois, ali em cima. Bom, então a gente vai ter que f' de w, ou seja, a derivada de f em relação a w, vai ser igual a i sobre 2 vezes. Resolvendo essa integral aqui, a gente vai ficar com e elevado a x menos w mais i sobre menos w mais i. E esse aqui vai ficar e elevado a x menos w menos i sobre menos w menos i. Esse aqui, para simplificar, eu vou colocar esse menos para cá, só para simplificar. Isso aqui, obviamente, aplicado nos limites, que é de 0 até infinito, né? Aqui de 0 até infinito. Eu vou colocar aqui para aparecer no vídeo, devia ser lá em cima, mas vocês entendem. Continuando aqui, a gente então chega que f' de w é igual a i sobre 2, constante, vezes. Primeiro, substituindo aqui por infinito, onde é x, né? Aqui a gente vai ter o x indo para infinito. Então, como é que isso aqui vai ficar? Vai ficar aqui tem um infinito aqui, um w, aí a parte real disso aqui vai ir para 0, correto? Por que para 0? Porque eu tenho aqui e na x vezes um número real aqui, daí para isso aqui indo para infinito real, digamos assim, esse aqui vai para 0. E eu estou multiplicando por um xi, que na verdade é algo com módulo menor ou igual a 1.
né? Porque está dividindo por alguma coisa aqui. Então esse aqui vai para zero. E pelo mesmo raciocínio, esse aqui vai para zero, né? Então a parte positiva disso aqui vai para zero. Por que esse aqui vai para zero? Porque e elevado é uma coisa negativa, né? Esse aqui não, esse aqui é mais tranquilo ainda. Então tá. Se não entender a questão desse aqui, faz o seguinte, pega esse e na x w e separa e faz vezes e na xi. E na xi vai ser cosseno de x mais seno de x. Isso tem um módulo menor do que menor ou igual a 1. Um módulo igual a 1, na verdade. E aí tu tá dividindo aqui por um valor que independente, né? Porque esse aqui vai para zero, daí, porque tem e na menos x, entendeu? Bom, e aí a gente subtrai, substituindo aqui por zero. Então aqui vai ficar, tudo isso aqui vai zerar, e isso aqui também vai zerar. Então vai ficar 1 sobre... que eu vou já ajeitar o sinal. W menos I. Aqui daí vai ficar mais é menos 1 sobre W mais I. Correto? Então aqui já está a solução, digamos assim. Agora é só fazer a distributiva aqui. Vamos distribuir esse I aqui primeiro, né? Aqui tem I e aqui tem I. Bom, como é que a gente vai se livrar desse W menos I aqui embaixo e W mais I? Dá para fazer da seguinte forma. A gente racionalizar esses dois aqui. Poderia. Só que como eu estou fazendo aqui a diferença de frações, a gente vai simplesmente multiplicar os denominadores e usar como se fosse o MMC, né? Então tá, vamos lá. Deixa eu ver se dá pra ser aqui embaixo. F' de W igual a 1 sobre 2 vezes, aqui embaixo daí tem W menos I vezes W mais I, que dá W ao quadrado menos 1, né? Porque seria menos I ao quadrado, só que I ao quadrado. Desculpa, mais 1, que seria menos I ao quadrado, que aí dá mais 1, né? E em cima a gente tem daí a gente vai ter aqui daí o W mais I vezes I, que vai dar IW, I vezes I, aí vai dar menos 1. Deixa eu escrever isso aqui mais bonitinho. Tá muita coisa aqui apertada. Bom, então fica aqui embaixo W ao quadrado mais 1. E aqui em cima fica W vezes I menos 1. Daí aqui menos WI. Daí seria menos 1. Só que no caso assim, I vezes I dá menos 1. Daí aqui dá mais 1, daí dá menos 1. Menos 1. Isso aqui aí resultaria aqui em cortar os WI. Daria menos 2, só que está dividido por 2, então dá menos 1 sobre W ao quadrado mais 1. Número real, como se esperava, né? Porque a nossa integral original é real. Então, se ficasse algum I aqui, a gente poderia saber que estaria já incorreto. Então, agora eu cheguei na expressão que vai facilitar tudo para mim, para chegar na resposta final, né? Que F' de W é igual a menos 1 sobre W ao quadrado mais 1, certo? Tá quase acabado. Agora, eu quero voltar para o F de W. Como é que eu faço isso? Posso integrar dos dois lados, né? Então eu vou ficar com F de W igual a... Qual é a integral disso aqui?
Isso aqui é uma integral bem básica, que é a integral do arco tangente, né? Então vai ficar assim uma constante menos o arco tangente de W, certo? Eu botei a constante primeiro para não ficar começando com negativo, né? Mas é indiferente. Aí agora a gente precisa descobrir que constante seria essa. E para descobrir isso, a gente pode usar o fato aquele que tinha falado no começo, que quando o W vai para infinito, isso aqui vai para zero, então a integral vai para zero, certo? Então a gente pode... Isso que eu vou colocar é um pouco fora de... Um pouco não, totalmente fora de sentido, sabe? Que f de infinito, eu estou querendo dizer o limite de W indo para infinito, tá? Isso aqui vai ser zero, então zero vai ser igual a C, uma constante que eu ainda não conheço, menos o arco tangente de infinito, que a gente sabe que é π sobre 2, né? E aí a gente chega na conclusão de que C, aqui reorganizando, como é constante, é π sobre 2. Então, se ele é constante, ele é o mesmo quando a gente põe no limite, certo? Então, a constante é π sobre 2. Então, agora já praticamente já acabou, né? A gente tem aqui f de W igual a π sobre 2 menos arco tangente de W. Percebe uma coisa? Se eu quisesse, por exemplo... percebe uma coisa? Se eu quisesse, por exemplo, calcular a integral desse integrando aqui mais complicado, eu já teria calculado. E aquela integral de Dirichlet é só uma das integrais que essa família aqui compõe, que é quando o W é zero. Então, basta a gente calcular o f de zero, que vai nos dar o quê? Qual é o arco tangente de zero? É zero. Então, a gente simplesmente põe π sobre 2 aqui e ignora o arco tangente, porque ele é nulo. E isso aqui vai ser igual a integral de zero até infinito de... Isso aqui vai virar 1, vai ficar seno de x sobre x dx. Agora, só para colocar de uma forma mais bonitinha, digamos assim, vamos calcular a integral de seno de x de menos infinito até infinito, que, se eu não me engano, é a integral de Dirichlet original, digamos assim. A gente só calculou a metade. Mas como seno de x é ímpar e x é ímpar, a gente tem que seno de x dividido por x é par. O que isso quer dizer? Que seno de menos x sobre menos x é igualzinho a seno de x sobre x. Ou seja, a gente descobriu ali que a integral de zero até infinito de seno de x sobre x dx, isso aqui é igual a π sobre 2. Então, se a gente começar no menos infinito e for até o zero, também vai ser π sobre 2. Por quê? Porque a gente tem que seno de x sobre x é uma função tipo isso aqui assim, ó. Tipo assim, sabe? E do lado esquerdo ela é uma cópia. Aí se a gente pegar a área do menos infinito aqui vindo até aqui, vai ser a mesma área de vindo até aqui até lá, até o infinito. Então, a gente conclui que a integral de menos infinito até infinito de seno de x sobre x dx é igual a π. Simples assim. Então, essas duas integrais aqui, uma delas é conhecida como integral de Dirichlet, e é uma integral que tem várias formas de ser resolvida, várias. Tu pode simplesmente expandir aqui o seno de x na série de Taylor e tentar resolver termo a termo, eliminando uma das potências, que eu já vi gente fazendo, mas é bem doideira. Tu pode simplesmente trocar aqui por e
por aquela expressão e tentar resolver de outra forma. Tu pode adicionar um termo extra aqui. Já vi tu também já vi pessoas usando a transformada de Laplace para resolver isso aqui, que é uma forma que acaba ficando bem parecida, na verdade, com a técnica de Feynman que eu mostrei aqui nesse vídeo. Mas a questão é que é uma integral que normalmente quando tu vai para um mestrado ou doutorado em matemática, acaba que tu já sabe essa integral e muitas vezes tu não sabe exatamente uma forma de resolver ela. Então tu pode até usar ela e tal, mas não saber resolver. Então agora com essa técnica tu vai aprender a resolver. E uma coisa interessante é que usando essa mesma técnica, tu consegue resolver do cosseno. Tu vai daí colocar o e ali, vai trocar o cosseno pela forma exponencial do cosseno e vai seguir os mesmos caminhos e vai ser bem parecido. A única questão é que aí ela vai ser ímpar. E a gente vai ter que a integral de menos infinito até infinito do cosseno de x sobre x dx. Isso aqui vai ser zero. Por quê? Porque isso aqui é ímpar. E quando tu integra um integrando ímpar num intervalo simétrico em relação à origem, simétrico? No intervalo que a origem está no meio, daí dá zero. Porque tudo que tu soma, tu vai acabar subtraindo. Então é isso, espero que tenham gostado. Se não gostaram, podem criticar aí embaixo. E se gostaram e querem mais vídeos, podem colocar sugestões aí embaixo que eu vou estar buscando atender. E se tiverem dúvidas, podem postar perguntas aí. E eu vou estar buscando responder as perguntas, tá? Então não esquece de deixar o like e dar uma conferida nos outros vídeos do canal. Tem alguns de matemática e tem muitos de informática. E agora os cachorros estão fazendo eu terminar o vídeo. Tchau, tchau.